Ok. Vamos fazer de baixo para cima, porque eu quero. Eu esqueci que eu queria começar. Vou usar com essa 10. Gostei dela. Olha, ele quer a única alternativa em que a vírgula foi utilizada por ser obrigatória. Não somente isso, e de forma correta. Então, pode ter questão, pode ter alternativa que ela está errada, pode ter alternativa que a vírgula está certa, mas ele quer uma que ela está certa e obrigatória. Vamos lá. Vou começar de baixo para cima. A mulher pensou e meditou sobre os livros. Isso aqui é um período composto. Quando a gente começa a analisar períodos compostos, a gente começa sempre analisando os verbos. Lembra? Mesmo se for um período simples, na verdade, a gente sempre analisa o verbo. Vamos pegar os dois verbos. Pensar. Verbo, vou botar de... Ai, perdi. E meditar. Se eu falar, a mulher pensou. Se eu falar, a mulher meditou, você já entende o que está acontecendo. Então, são duas orações com sentido completo individualmente, nós podemos dizer que são orações coordenadas entre si. As duas têm sentido completo individualmente, elas estão coordenando, elas estão uma completando o sentido da outra. Então, certinho, bonitinho. Só que elas estão sendo juntadas por uma conjunção e. E quando a gente comentou sobre as primeiras, cadê? Ai, não gosto desse negócio aqui. Não é essa aula que eu quero. É essa. Quando a gente falou sobre... Ai, meu Deus. O que tá estranho? Tá. Quando a gente falou sobre as orações coordenadas aditivas, foi as primeiras que a gente falou. São as mais fáceis. Eu fiz isso e eu fiz aquilo. São as mais fáceis nas regras de pontuação por um único motivo, porque a regra é a mesma da regra da simples. Vocês lembram que na simples a regra é não pode separar sujeito do verbo. Então, se eu tenho um sujeito para o primeiro verbo e um sujeito para o segundo verbo, eu posso separar, que nem tá aqui, ó, antes da conjunção e por vírgula. Se não, se o sujeito for o mesmo para os dois verbos, o estudante fez uma péssima redação, e o estudante tirou uma nota baixa, eu não posso pôr essa vírgula aqui. E aqui, ó, no nosso exercício, a mulher que pensou e a mulher que meditou. Então, eu estou separando o sujeito mulher do verbo meditar. É ela que está meditando. Então, essa vírgula aqui, ó, proibida. Ah, tá errado. Não é a letra D. Agora, isso aqui é legal. Quando a gente está escrevendo uma data lá em cima, isso aqui não é nem uma oração, né, gente? É aquelas datinhas, uma frase. Belo Horizonte, 25 de maio de 2018. Tá faltando uma vírgula aqui, né, gente? Separando, não vou colocar, porque senão vai ficar errado. Vou colocar um espaço. Tá faltando. Dá para entender que tá faltando uma vírgula, né? Espero que sim. Belo Horizonte, vírgula, 25 de maio, vírgula, 2008. Essa vírgula aqui tá certa. E aquela falta de vírgula tá errada. Tá. Pedro ficou triste diante do que viu. Vamos lá. Verbo ficar, oração. Período simples, uma oração só. Verbo ficar. Quem ficou triste? Pedro. Regra do período simples. Não pode separar sujeito do verbo. Não pode separar o verbo do seu complemento. E se esse verbo for um verbo de ligação, complemento do verbo de ligação, é o predicativo do sujeito. E o verbo ficar, ele é um verbo de ligação. Então, quem fica, fica alguma coisa. Ficou triste. Esse predicativo do sujeito também não pode ser separado. Olha aqui, ele está separado? Não, está certo. Só que o Pedro, que é o sujeito de ficar, está separado. Isso aqui está o quê? Errado. Assim é fácil, né, gente? Espero que vocês
Essa é a única alternativa em que a vírgula foi utilizada por ser obrigatória de forma correta. Ai, gente, por que eu só achei errado até agora? Tá faltando a letra E? O que aconteceu? Pedro ficou triste diante do que viu. Tá errado. A mulher pensou e meditou. Tá errado. Só se esse Belo Horizonte ou tá faltando essa vírgula, porque se botou uma vírgula aqui, tá. O homem não lutou e venceu. O homem não lutou. O homem venceu. Também tá errado essa vírgula. Tá separando o sujeito, o homem, do vencer. Vê se eu acho um gabarito para isso. Droga, não tem gabarito. A única alternativa em que a vírgula foi utilizada por ser obrigatória de forma correta. Aí, tá faltando, porque é a letra E. Ok. Vocês já entenderam? Vou tirar esse enunciado aqui. Por que não pode separar as coisas, né? O homem não lutou. Ah, gente. Sabe o que poderia ter acontecido aqui? Uma elipse. Mas não vou explicar isso, não, porque eu não falei sobre isso. O homem não lutou e o homem venceu. Pedro ficou triste diante do que viu, não poder... Ó, de novo, vou falar tudo de novo, porque eu pausei para ver esse negócio do gabarito. Pode separar sujeito do verbo? Não pode. Nem no período simples, nem no período composto. No período simples, aqui, Pedro está sendo separado do verbo. Não pode estar errada a letra B. Na letra D e na letra A, com as orações coordenadas aditivas, homem não lutou e venceu. A mulher pensou e meditou sobre os livros. A vírgula também está separando o sujeito homem e o sujeito mulher do verbo vencer do verbo meditar. Então tá errado. E aqui no nosso famoso cabeçalho, Belo Horizonte, 25 de maio de 2008, a vírgula tem que estar separando a data. Todas erradas. Beleza. Próxima, deixa eu ver o que eu vou fazer. Essa aqui. Assinale a frase em que a pontuação tá. Agora ele quer errar. Ao chegar no colégio, o menino ficou emocionado. Bom, primeiro, começou a frase com ao chegar no colégio. Quando a gente tem uma frase na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. O sujeito tá na frente, obviamente, acabei de falar. E sujeito não começa com preposição. A gente sabe que isso aqui é uma preposição porque o junto com a, ao, forma uma preposição, né, gente? Então, isso aqui não é sujeito. Isso aqui não é sujeito, começa com uma preposição, é uma locução de alguma coisa. Quando a gente olha isso, a gente sabe que isso aqui, chegar ao colégio, parece que é uma locução de lugar, então é uma locução adjetiva. Só que tem um verbo aqui no meio. Então não é uma locução adjetiva qualquer, uma oração que traz uma locução de lugar, vai ser uma oração adjetiva. Então, o menino ficou emocionado quando ele chegou no colégio. Quando a gente tira da ordem alguma coisa, por exemplo, a gente tirou do final o adjunto adverbial, que era aqui que ia ficar. Tudo bem que era uma oração que ia ficar no final, mas não deixa de ser um adjunto adverbial oracional. E colocou no começo, ele é cumprido, a gente pode, obrigatoriamente, ele é cumprido, por a vírgula. Certo? O menino ficou emocionado ao chegar ao colégio. Ao chegar ao colégio, vírgula, o menino ficou emocionado. Se fosse curto, essa vírgula seria o quê? Facultativa. Lembra das aulas de adjunto adverbial? Vamos encurtar esse adjunto adverbial. Se eu botar assim, no colégio, duas palavrinhas. No colégio, o menino ficou emocionado. Essa vírgula é facultativa. Eu posso pôr no colégio, vírgula.
O menino ficou emocionado. Ou no colégio o menino ficou emocionado. Sem vírgula. Vamos para cima. Naquele dia, muitos pais não foram trabalhar. Mesma coisa. Naquele dia é quando. Adjunto adverbial de tempo. Muitos pais não foram trabalhar. Verbo ir. Vamos começar como a gente deveria, né? Verbo ficar aqui. Quem não foram trabalhar? Essa aqui é uma locução. Muitos pais. O não é um adjunto adverbial de negação, que está acompanhando não foram trabalhar. E naquele dia também está acompanhando não foram trabalhar. Entendeu? Não precisa ter só um adjunto adverbial, pode ter mais. Muitos pais. Eu poderia ter dito na ordem direta. Muitos pais não foram trabalhar naquele dia. Aí, na ordem direta, não teria nenhuma vírgula. Poderia ter uma vírgula facultativa no adjunto adverbial. Muitos pais não foram trabalhar, vírgula, naquele dia. Mas eu fui lá e quis tirar da ordem direta. Peguei esse adjunto adverbial e botei lá no começo. Sublinhar. Naquele dia. Só que esse adjunto adverbial, digo mais, é curto. E por ser curto, ele tem duas palavras. Se ele fosse comprido, ele teria de 3 ou mais. Ele tem essa vírgula aqui, ó, facultativa. Mas ela é facultativa, ela não está errada. Ela só é facultativa, por isso ela está de amarelo. Quando ela está errada, ela está de vermelho, tá, gente? De amarelo, continua certo. Vou pular a letra B. O motorista levou o táxi de volta. Essa é a oração. O motorista levou o táxi de volta. Simplesmente aconteceu isso. Vocês entendem o que está acontecendo? Sim, o motorista pegou o táxi, levou de volta para onde o táxi deveria estar. Qual que é o verbo levar? Quem que é o sujeito desse verbo? O motorista. O motorista levou. Levou o quê? O táxi. O táxi de volta. É o complemento. Só que o motorista levou o táxi de volta e quando ele levou o táxi de volta, ele estava cansado. Cansado é uma característica do motorista quando ele levou o táxi de volta. Esse cansado poderia estar do lado do motorista. O motorista cansado levou o táxi de volta. Como ele está anteposto ao motorista, ele pode sim, até deve, estar separado por vírgula. Cansado é um adjetivo, porque está qualificando um nome, o nome motorista. Quando a gente qualifica um verbo, a gente chama de advérbio. Quando a gente está qualificando um nome, a gente chama de adjetivo. Espero que vocês lembrem disso da morfologia. A gente faz bastante análise sintática, mas a gente não pode esquecer da morfologia também, que elas andam muito juntas. Agora, na letra B, espero que fique fácil para vocês. Depois de tantas erradas que a gente viu, a gente às vezes nem precisa ver qual que é a certa, você acha errada fácil. Pai e filho desceram do ônibus rapidamente. Quem desceu do ônibus rapidamente? Pai e filho. Sujeito de descer do ônibus rapidamente é pai e filho. Pode separar sujeito do verbo? Não. Pronto. Letra B. Tcharam. 9, 10, 11, e para cima. 8. Os policiais... É tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Os policiais aguardam atentos à chegada da guarnição. Tudo a mesma frase. Bom, a letra A tá na ordem direta? Tá. Olha, os policiais estão atentos. Então, ou a maneira que eles aguardam é atentos? Vamos analisar isso. Só que, antes de analisar, vamos pensar, achar o verbo. Calma, estou indo para frente. Os policiais aguardam atentos à chegada da guarnição. Cadê o verbo? Verbo aguardar. Quem que é o sujeito de aguardar? Os policiais. Tem vírgula aqui? Não, então tá certo. Agora vamos aqui, ó, letra D. Os policiais, vírgula, aguardam. O verbo continua sendo aguardar, só que está separando o sujeito do verbo. Já achamos uma errada.
Volta para a letra A. Vou fazer uma só, que a gente já vai achando errado. Os policiais aguardam, até que tá certo. Os policiais atentos, digamos que os policiais atentos é o sujeito de aguardar, olha aqui. Aguardam, que é nosso verbo, sendo separado do sujeito policiais. Isso aqui pode? Já vimos que não. Então, a gente tirou duas, a B e a C, e a D. Tem como riscar? Não vou deixar assim. Voltamos para A. Os policiais aguardam atentos. O que os policiais aguardam? Qual que é o complemento do verbo aguardar? Eles aguardam a chegada da guarnição. Pode separar o complemento do verbo? Não. Só de analisar sujeito, verbo, verbo, complemento, eu já tirei 3 alternativas. E nesse caso tem 4. Eu acho que ficou faltando aí em quase todas, gente. Devia ter mais um errado em quase todas. Mas tudo bem. Enquanto tá dando para fazer. Quando tiver mais uma alternativa aí, a gente vai descobrir. Agora aqui, ó. Vamos na letra C. Aguardar de novo. Quem aguarda? Os policiais. Tem vírgula? Não, tá certo. O que eles aguardam? A chegada da guarnição. Como eles estavam atentos. Está anteposto, pode ter vírgula. Vírgula certa. Perfeito. Letra C. Não separou o sujeito do verbo. Não separou o verbo do complemento. A única vírgula que está ali é facultativa. Perfeito. Número 7. Ela quer errado. Meu Deus, vamos lá. Olha aqui, tá. O verbo é o verbo ser. Só que além do verbo ser, a gente tem o verbo chegar. Quando a gente tem dois verbos assim, porque a gente tem um período composto, geralmente. Só que tá faltando o conectivo. Quando falta o conectivo desse jeito, não é que ele está faltando, é que existe mais um detalhe na língua portuguesa que talvez vocês tenham aprendido com a outra professora, que se chama orações reduzidas. Olha que bonito isso. Quando as orações estão reduzidas, a gente tira o conectivo e a redução é por infinitivo. O que é infinitivo? O verbo na forma original, chegar, ser, estar, tá vendo? Termina com ER, AR, IR, entendeu? Ou por gerúndio, que é o NDO, entendeu? E é isso aí. Então, se a gente for usar o nosso macete das orações subordinadas substantivas, a gente faz aquela brincadeira. A ordem é essa. E olha como funciona. A ordem é essa. O que é isso? O que é essa? Chegar mais cedo. Deu certo. Agora ele colocou um adendo aqui no meio. Ele precisava ter falado isso? Ai, meus futuros companheiros. Meus futuros companheiros é um vocativo, que ele tirou do começo, ele poderia ter falado no começo. Ele poderia ter falado no final. Ele quis falar no meio. Quando a gente tem um vocativo, a gente tem que separar por vírgulas. Então, ele colocou no meio, ele separou por vírgulas. Tudo bem, essas vírgulas estão corretas. Essas vírgulas estariam erradas se tivesse uma só. A gente não está separando o sujeito, a ordem, do verbo ser, que no caso é, né? A ordem é. Porque nesse caso a gente está intercalando. Ai, não marquei. A ordem sujeito do verbo ser. Quando a gente intercala, você não está separando uma coisa da outra. Você simplesmente está intercalando um termo no meio. Não é uma separação. A separação é quando tem uma vírgula só. Então, a letra D está certa. A ordem, sujeito, é outro sujeito. Chegar mais cedo. Não tem uma pontuação separando os dois períodos ali. Só tem uma intercalação no meio desse primeiro período, dessa primeira oração, que é para inserir o vocativo. Simplesmente isso. Vou botar aqui entre parênteses. Não quero aqui não, quero aqui. Intercalando vocativo. Dá para entender o que está acontecendo? Pronto.
Letra C. Os diretores não mais o escutaram. Só que aí colocou no meio. Não mais escutaram quando? Depois da minha observação. Esse depois da minha observação, ó, você pode perceber que não tem nenhum verbo. Então, é um período simples. Os diretores não mais o escutaram. Só que os diretores, que é o sujeito, não está sendo separado do verbo, que é escutar. Tem uma intercalação no meio de novo. Ó, intercalar pode, não pode separar. Separar é quando tem uma vírgula só. Intercalar é quando tem alguma observação entre vírgulas. O adjunto adverbial, quando ele vem fora do lugar, ele pode estar no começo ou no meio. No fim é quando ele está na ordem certa, né? Ele pode vir no começo ou no meio. Se ele está no meio, ele tem que estar entre vírgulas, ainda mais quando ele for comprido. Vai entre vírgulas, ele está intercalando essa oração. Então, eu vou colocar aqui adjunto adverbial longo intercalado. Intercalar pode, separar não. Isso aqui parece estar não cabe uma linha só, gente. Aí. De novo. Em função de suas observações, saímos mais cedo. Gente, isso aqui é um período composto. Nós saímos mais cedo. Por quê? Em função de suas observações. A ordem direta seria: saímos mais cedo em função de suas observações. Como a gente tirou essa observação que é em função de suas observações, colocamos no começo. Quando a gente desloca um termo explicativo nesse caso, e coloca no começo, essa vírgula demarca isso, que está fora da ordem direta. É um adjunto explicativo anteposto. Anteposto. Longo. Vírgula. Obrigatório. Ai, gente, fica tão comprido essa explicação. Pronto. Bom, se todas as estão certas, a letra A tem que estar errada. Bom, esse aqui é legal. Todos sentiam necessidade. Vamos lá, primeiro o verbo sentir. Quem sentia? Todos. Quem sente alguma coisa? Necessidade. Necessidade é verbo? Não, necessidade é uma palavra. Só que quem sente necessidade de alguma coisa. Às vezes, os nomes também precisam de um complemento. É aí que nasce o complemento nominal. Não existe apenas complementos verbais. E os complementos nominais, assim como os complementos verbais, também não podem ser separados por vírgula, porque senão quebra a linha de raciocínio. Aqui, ó, todos sentiam necessidade de que ele me escutasse. Eu tinha necessidade disso. Entendeu? Faz sentido. Se o complemento verbal não pode ser separado, o complemento nominal também não pode. Letra A que está errada. Complemento nominal não pode ser separado por vírgula. Diminuir isso aqui bastante para caber. Espero que vocês enxerguem. E beleza, mais uma que a gente fez. Vamos ver. 6. Marque a errada quanto à vírgula, de novo. Não havia dúvida, fica errado, de que precisávamos de coragem. Geralmente a gente tem que analisar a frase inteira, depois a gente analisa a explicação. Não havia dúvida de que precisávamos de coragem. Precisávamos de coragem para quê? Para ir para casa. Não havia dúvida de que precisávamos de coragem para ir para casa. Essa seria a ordem direta desse período composto
de adjunto com a finalidade. Para ir para casa é a finalidade. Agora, o autor dessa frase pegou, tirou da ordem direta e colocou no meio. O que aconteceu aqui? Intercalando. Quando está intercalando, pode colocar essas duas vírgulas. Letra C. Já que não havia mais discussões na sala, preferimos ir embora. Preferimos ir embora, já que não havia mais discussões na sala. Essa seria a ordem direta. Saiu da ordem direta, colocou no começo a explicação, vírgula. Esgotada as possibilidades de diálogo, abandonamos a reunião. A ordem direta. Nós abandonamos a reunião, pois foram esgotadas as possibilidades de diálogo. Não preciso nem explicar mais, né? Você analisa qual que é a oração principal. Aonde está a lógica ao redor do período composto. Geralmente é assim. Por que a gente preferiu ir embora? Porque já que não tinha mais discussão na sala. Nós precisávamos de coragem. Não havia dúvida de que precisávamos de coragem para ir para casa. Abandonamos a reunião, porque estava esgotada a possibilidade de diálogo. E a letra A, o comentário é que não saberíamos quando ele retornaria de viagem. Agora, as temporais, quando? Errada contador. O comentário é que não saberíamos. Não saberíamos o quê? Quando ele retornaria de viagem. Nessa situação, faltou o complemento. Nessa situação, nós estamos diante de uma oração subordinada, completiva, verbal. O que a gente não saberia? Não é mais uma coordenada. O comentário é de que não saberíamos. Não saberíamos o quê? Quando ele retornaria de viagem. Depois que a gente descobre o que tipo de período composto nós estamos diante, fica mais fácil analisar a pontuação. As 3 últimas eu não analisei, porque eu achei que todos seriam o mesmo tipo de período. Comentário de que nós saberíamos. Não saberíamos isso. Isso o quê? Quando ele retornaria de viagem. Quando ele retornaria de viagem é o complemento de saber. Complemento de saber pode estar separado do verbo? Não pode. Letra A. Primeira vez que eu consigo ir tão rápido com vocês nos exercícios. Não sei se é porque eu tô mais rápida. Já fiz, eu sei com vocês. Em 12. Ele quer o quê? Acerta. Olha, a TV social combina. Combina o quê? O formato da TV tradicional com as mídias sociais. Bom, combinar é o nosso verbo. Quem combina, combina alguma coisa com outra. É um verbo transitivo, direto ou indireto. Eu posso separar o nosso verbo do nosso complemento? Não. Ops. Letra D. É inegável que o jornalismo online tenha afetado. Afetado o quê? Isso aqui é uma locução verbal. Só que o verbo principal é o verbo afetar. Quem afeta, afeta alguma coisa. Afeta a indústria. Posso separar o verbo do seu complemento? Não. Muitos pensavam. Quem pensava? Muitos. Quem pensa, pensa alguma coisa. Pensa que com o surgimento do rádio, o quê? Com o surgimento, acontece alguma coisa. Os jornais deixariam de circular. Essa vírgula também está errada. Com o surgimento, o quê? Entendeu?
De novo, vou pular a letra B. Entusiastas das novas mídias frequentemente defendem a morte das velhas mídias. Quem defende alguma coisa. Defende a morte das velhas mídias. Até aqui tudo bem. O verbo não está separado do seu complemento, que era o erro das demais. Mas agora, quem está defendendo a morte? Entusiastas das novas mídias. Esse é o sujeito de defender. Se o nosso adjunto adverbial está intercalando a frase, ele tem que estar entre vírgulas. Aqui na letra A, o que está acontecendo é que está faltando uma vírgula. Ou você tira as duas vírgulas quando o adjunto adverbial é curto, você pode deixar sem vírgula, se ele for curto, uma ou duas palavras. Ou você põe entre vírgulas, tem que ter as duas vírgulas. Uma vírgula só interrompe e separa o sujeito do verbo. Duas vírgulas intercalam, aí pode, mas uma vírgula só, proibido. Está separando o sujeito do verbo. Letra B, tem que estar certo, porque as outras estão erradas. Nos últimos anos, adjunto adverbial de tempo, no começo da frase, comprido, porque tem 3 palavras, fora da ordem, e longo, obrigatório. Perfeito. A circulação de revistas impressas parece ter aumentado. Não tem mais nenhuma pontuação. A circulação de revistas impressas, nosso sujeito, parece ter aumentado. Nossa locução verbal cumprida, porque são 3 verbos, né? Perfeitinho. Letra B, a correta. A única coisa que a gente tinha que saber aqui é que nos últimos anos era uma locução, era um adjunto adverbial fora de ordem, e que ele era longo, e que a vírgula dele estava correta. E que, de novo, aqui não estava intercalando, porque estava separando o sujeito do verbo, e que nas demais estava separando o verbo dos complementos. A 12 foi mais fácil que as outras, né? Porque as outras tinham muito período composto, que a gente tinha que ter uma noção maior. Antes de acabar, que eu acho que tem mais 2, vamos olhar mais uma vez período composto. Não caiu nenhuma alternativa pra gente. As aditivas a gente já tirou de letra. Se o mesmo sujeito é das 2 orações, a gente não pode pôr vírgula. Se for sujeito diferente nas 2 orações, pode pôr vírgula. Agora, nas adversativas, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a primeira vírgula é obrigatória. Quer dizer, a gente está falando de pontuação, né? Então, não é só necessariamente vírgula. Se a gente separar a primeira oração da segunda com vírgula, a segunda é proibida. Porém, se a gente separar com ponto final ou ponto e vírgula, a segunda pontuação, que tem que ser uma vírgula, torna-se facultativa. Só que, se a gente usar o conectivo mas, daí é proibido. E essa regra da adversativa é a mesma regra da conclusiva. Conclusiva, portanto, logo, né? Tipo isso, vamos olhar mais. Conclusivo, logo, pois, portanto, por conseguinte, assim, então. Então é o famoso, eu deveria lembrar. Conclusiva. Explicativa. Explicativa. Obrigatória. Não prejudique as pessoas, porque você pode ser prejudicado. A vírgula antes do porquê é obrigatório. Simplesmente. Assim fica fácil. Explicativa. Pois, que, porque, portanto, vírgula, antes disso, obrigatória. Vamos lá, essas foram as coordenadas. Agora vamos falar um pouco sobre as subordinadas, desde o começo, né? Primeiro vamos olhar quais são os conectivos de subordinado, porque a gente sempre tem que olhar para tudo, dar um pouco de massificar um pouco na cabeça. É um pouco chato isso, vou ser bem sincera. Mas já que a gente está numa aula de revisão, eu espero que entre alguma coisa. É bem chato, então espero que vocês estejam lendo comigo. Quando a gente está fazendo uma comparação, tem 2 frases, estamos comparando uma coisa com outra. Isso, o enfermeiro foi mais eficiente que o médico.
O enfermeiro foi mais eficiente do que o médico. O médico foi menos eficiente que o enfermeiro. O enfermeiro foi tão eficiente quanto o médico. Que mais? Procuro ser estudioso tal qual meu pai. Não gostei desse exemplo. As comparativas a pontuação é proibida. Vamos lá. Depois eu vou passar por elas. Condicionais. Condicionais, eu tô botando uma condição. É meio que óbvio pelo nome, né? Se você demorar, eu não vou te procurar. Caso você mude de ideia, a vaga vai estar disponível. Se, caso, sem que, se não, a não ser que, exceto se, contanto que, salvo se, desde que. Conformativa é uma coisa que traz ideia de concordância. Conforme, consoante, como, segundo. Segundo pesquisas, o aquecimento global é um efeito natural. Bom, a oração principal seria o aquecimento global é um efeito natural, segundo pesquisas. Colocou no começo, ó a vírgula aí presente. Vamos lá. Mas ali, ó, na segunda frase, está na ordem direta. Mudanças são necessárias, conforme disse o professor. Ou seja, a pontuação nas conformativas é obrigatória, separando uma da outra. É uma explicação. Tudo que traz uma ideia de explicação tem uma vírgula. Finais. Ideia de finalidade. Para que? A fim de que? De modo que? De forma que? De sorte que? Porque? Os policiais trabalham para que a segurança seja mantida. A fim de alcançar bons resultados, trabalhamos todos os dias. Teve uma questão que apareceu uma conjunção final. Foi para que também que apareceu. Quando aparece esse para, sempre vai ser uma coisa de finalidade. E o para que apareceu no nosso exercício estava intercalado. Intercalou, tem que ter vírgula. Essa é óbvio, intercalou, vai ter que ter vírgula. Agora, colocou no começo, também vai ter que ter vírgula. Agora, quando está na ordem direta, nem sempre vai ser obrigatório o uso da vírgula. Na conformativa, é. Na final, não. Olha aqui, os policiais trabalham para que a segurança seja mantida. Essa vírgula aqui não é obrigatória. Agora, colocou no começo, a fim de alcançar bons resultados, estudamos todos os dias. Mudou a ordem, vírgula. Proporcional. A proporção que, à medida que uma coisa acontece, a outra coisa também acontece. Aumenta, outra coisa também aumenta. Como fosse uma balança. Os homens destroem o planeta à medida que se desenvolve. Quanto menos você dorme, menos rende os estudos. Aqui, vírgula facultativa. Olha aqui, homens destroem o planeta à medida que se desenvolve. Quanto menos você dorme, menos rende os estudos. Independente da ordem, vai ter uma vírgula facultativa nas proporcionais. Temporal. Temporal também é meio óbvio, ideia de tempo. Se eu falar quando, vocês sabem que eu estou falando de tempo. Se eu falar enquanto, vocês têm que lembrar de quando, porque enquanto isso acontece, vocês têm que lembrar que é uma ideia de tempo. Assim que, naquele momento, também traz uma ideia de tempo. Logo que, porque assim que aquilo acontecer, também é uma ideia de tempo. Então, enquanto os políticos descansam, vírgula, os brasileiros trabalham. Mudou de ordem, ó, colocou antes, colocou a oração que começa com conectivo, não é a oração subordinada, não é a oração principal. Tirou ela de ordem, tem vírgula. Agora, olha aqui a segunda. Ela está parada desde que chegou. A oração principal está no começo, tá? E está na ordem direta. Então, não tem vírgula. Essa vírgula vai ser facultativa. Está quase acabando. Vou dar mais uma revisada aqui. Ó. Consecutiva e comparativa. Quando a gente tem uma consecutiva, é aquela que dá uma ideia de consequência, né? Para um fato. Comparação, estou comparando uma coisa com a outra. Deixa eu ver.
Do enfermeiro, vou pegar o mesmo exemplo. O enfermeiro trabalhava como o médico. Como que eu vou botar uma vírgula ali no meio, né? Tipo, a ideia de continuidade está presente, então pontuação proibida. Se você usar essa lógica na hora de analisar as questões, fica um pouquinho mais fácil. Foi mais ou menos isso que eu usei na hora de resolver nossos exercícios. E a consecutiva, vou pegar o exemplo daqui, gente, não sou muito boa de exemplo. Oxi, cadê nossa consecutiva? Que não tá aqui. Consecutiva. Então, tamanho. Gente, não estou enxergando. Então, tamanho tal que, de modo que, de maneira que, ele se esforçou tanto que passou. Como é que eu vou pôr uma vírgula nessa ideia de consequência? Vai trazer uma pausa desnecessária. Aqui, tá aqui o exemplo. Ele comeu tanto que passou mal. Como é que eu vou pôr essa vírgula aqui, né? E as demais, vamos aqui direto. Agora, concessiva, condicional e conformativa tem a pontuação obrigatória. Sempre separa por vírgula, independente da posição. Que nem eu disse, a vírgula dramática da explicação. Vamos lá nos exemplos. O verde. Ele vai passar se estudar. Se estudar, ele vai passar. Ela está feliz, embora enfrente problemas. O jogador está recuperado, conforme disse o treinador. É aquela ideia de uma explicação a mais. Eu gostaria muito que vocês lessem esses slides que eu mandei já no grupo depois, porque é uma matéria bem chata e bem difícil, vou ser sincera com vocês. E no caso da final, se vier deslocada, aquela história, tudo que é deslocado se torna obrigatório. Na ordem direta é facultativo. Ele estuda para passar. Para passar, ele estuda. À medida que a crise passar, a empresa cresce. Eles acordaram quando a mãe chegou. Se torna facultativo. E aí acabou. E aí começa a coordenada, que eu já li com vocês. Só que, sendo sincera mais uma vez, eu li tudo isso para fazer uma revisão do que vocês aprenderam em outras aulas de orações subordinadas, orações coordenadas. Por quê? O nosso foco é pontuação. O que vai cair de pontuação para vocês? Enumeração, vocativo, separação do sujeito, separação de adjunto adverbial, intercalação, que nem eu disse, quando eu tiro adjunto adverbial e coloco no meio, tem que ter 2 vírgulas, se tiver uma vírgula só, tá errado. Separou o verbo do complemento, tá errado. Separou o sujeito do verbo, tá errado. Se o adjunto adverbial for longo, vírgula obrigatória. Se o adjunto adverbial for curto, vírgula facultativa. Quando tá fora de ordem, né? E é isso. Eu fiz uma pasta com todos esses arquivos e mandei para vocês.